Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer imenso em estar aqui. O meu nome é Misael e eu sou professor de História. Galera, hoje eu trouxe aí mais uma questão do Enem para a gente discutir, para a gente trabalhar juntos, né? Essa questão é da prova de 2011 para públicos privados de liberdade, ou seja, é uma questão de uma prova PPL. E aí, a gente vendo a questão logo de cara, batendo o olho assim, a gente já percebe que tem um texto aí na questão. É um texto aí do Boris Fausto, do livro História Concisa do Brasil. Texto esse que deve ser lido, compreendido e interpretado. Pelo menos no primeiro momento é o que a gente espera olhando para uma questão que tem apenas um texto, né? Então vamos primeiro ver o que a questão está pedindo. Vamos olhar o enunciado. O enunciado diz assim: para concretizar as aspirações expansionistas e mercantis estabelecidas pela coroa portuguesa para a América, a estratégia lusa se consistiu em... Então, a questão quer saber qual foi a estratégia dos portugueses para que fossem concretizadas as práticas da expansão estabelecida pela coroa portuguesa aqui no Brasil. Certo? Deu para entender a pergunta? Qual foi a estratégia que eles usaram para poder alcançar a expansão e alcançar também, atingir também uma marca mercantil aqui no Brasil? Qual foi a estratégia dos portugueses? Aí agora nós vamos ler o texto para a gente entender juntos do que o texto se trata. Vamos lá? Olha só. O texto diz assim, ó: após as 3 primeiras décadas, marcadas pelo esforço de garantir a posse da nova terra, a colonização começou a tomar forma. A política da metrópole portuguesa consistirá no incentivo à empresa comercial com base em uns poucos produtos exportáveis em grande escala, assentada na grande propriedade. Essa diretriz deveria atender aos interesses de acumulação de riqueza na metrópole lusa, em mãos dos grandes comerciantes, da coroa e de seus afiliados. Mas, professor, o que esse texto está querendo dizer? Calma, a gente vai falar parte por parte, tintim por tintim. Vamos entender o que esse texto está querendo dizer. Primeiro, está falando aqui que se passaram 3 décadas. Passaram 3 décadas e durante essas 3 décadas, os portugueses estavam tentando garantir a posse da nova terra, da terra que eles invadiram, certo? E a partir daí começou a colonização. Começou o projeto de colonização do local, dessa terra. E aí está dizendo, posteriormente, o Boris Fausto está dizendo que a política da metrópole portuguesa passaria a incentivar o comércio, passaria a incentivar o comércio empresarial com base em produtos que seriam exportáveis em grandes escalas, assentado na grande propriedade. Ou seja, eu vou pegar os produtos produzidos em grandes escalas, eu vou pegar esses produtos e eu vou fazer comércio com esses produtos. Vou fazer comércio com esses produtos. Não precisa nem dizer o que ele se refere à grande propriedade. Ele está falando de plantation. Na época, o principal comércio era de cana-de-açúcar. Isso foi o que a gente estudou nas aulas posteriores.
Nas aulas posteriores não, nas aulas anteriores, melhor dizendo, desculpa. E aí está dizendo que essa diretriz deveria atender aos interesses de acumulação de riqueza na metrópole, ou seja, dessa forma, comercializando produtos que eles iriam adquirir em grande escala, eles esperavam ficar ricos com isso. Né? No caso, os grandes comerciantes aí poderiam ficar ricos com esse comércio da coroa e de seus afiliados. A coroa também, seus afiliados também se beneficiariam com esse comércio. Aí, tendo em vista tudo isso, a questão está querendo saber qual foi a estratégia da coroa portuguesa para poder, no que consistiu a estratégia da coroa portuguesa, qual foi a estratégia para poder concretizar os objetivos dela, que era se enriquecer a partir da produção e comércio de produtos em larga escala, né? Ou seja, regime plantation, com mão de obra escravista. Cara, a gente tem 5 alternativas aqui. Eu vou subir mais um pouco a questão. Agora você consegue olhar tanto o texto quanto o enunciado e as alternativas. Eu quero de vocês, em 1 minuto, eliminar as questões e encontrar a resposta correta. Pode ser? Atenção, valendo! Tempo. E aí, galera? Qual questão que vocês marcaram? Qual alternativa vocês marcaram melhor? Vamos discutir cada uma das alternativas? Então, vamos lá. A alternativa A, vamos lá, por método aí da eliminação, tá? O método da eliminação. A alternativa A está dizendo assim, está dizendo que a estratégia da coroa portuguesa foi disseminar o modelo de colonização já utilizado com sucesso pela Grã-Bretanha nas suas 13 colônias da América do Norte. Cara, se a gente ler o texto, a gente vai entender que no começo eles começaram a incentivar a empresa com base em produtos exportáveis em grandes escalas que ficariam nas grandes propriedades. Então não, eles não começaram povoando logo de cara a colônia. Primeiro eles começaram a trabalhar com extração de pau-brasil, produção da cana-de-açúcar, para poder aí exportar esses produtos. O que não quer dizer que posteriormente haveria povoamento, tá? Então a gente também tem que ter cuidado, porque o fato do povoamento não ter ocorrido logo de cara não quer dizer que não houve povoamento. Houve povoamento sim. E isso é o que a gente está estudando nas nossas aulas. Então a alternativa A está errada. A alternativa C, intensificar a pecuária como a principal cultura capaz de forçar a penetração do homem branco no interior do continente. Em nenhum momento no texto está dizendo que eles criaram animais logo de cara.
Pelo menos no texto dá a entender isso, né? O que eles fizeram logo de cara para poder aí iniciar a colonização. Então a gente deve partir do pressuposto não só o que está escrito no texto, mas também um conhecimento da matéria. Aí também vale aquela mesma máxima. O fato deles não começarem com pecuária não quer dizer que não houve pecuária. Houve pecuária sim, principalmente na região sul do país, né? Mas aí, nos referindo ao texto, o texto ainda continua falando de produtos exportáveis em grande escala assentada na grande propriedade. Então, não pode ser a letra C. Deu para entender? Porque a gente está falando de produção de produtos, não de criação de animais. Letra D. Acelerar a desocupação da terra e transferi-la para mãos familiarizadas ao trabalho agrícola de culturas tropicais. Cara, se você desocupa a terra, você não cria nada ali. Você não cria nada, você não produz nada se você desocupa a terra. Ah, mas vamos deixar nas mãos familiarizadas. Mas quem eram os familiarizados para os portugueses? Só se fossem os indígenas, mas a gente já sabe muito bem qual era a relação dos portugueses com os indígenas. A maior parte dos portugueses eram etnocêntricos em relação aos indígenas. Então é óbvio que eles não confiariam esse trabalho nas mãos dos indígenas, a menos que os indígenas trabalhassem forçadamente para eles. Perceberam a diferença? Então não pode ser a letra D. Letra E. Desestimular a escravização do indígena e incentivar sua integração na sociedade colonial por meio da atividade comercial. Não. Você também teve a escravização do indígena para poder trabalhar nesse campo. Mais tarde viriam os escravizados e as escravizadas africanos e africanas, mas a princípio foram os indígenas, né? Então, mas a gente também tem que abrir o olho, porque o fato de você ter tido a escravização dos indígenas não quer dizer que futuramente você não teria esse desestímulo à escravização deles. Com o tempo, nós vamos ter o desestímulo à escravização deles, como a gente já estudou em uma das aulas. Houve uma lei produzida em Évora proibindo a escravização dos gentios, o que não quer dizer que a escravização dos indígenas acabou de uma hora para outra. Mas, de fato, começou a haver um desestímulo por meio de ações políticas proibindo a escravização do indígena, mas não no primeiro momento. No início da colonização, os indígenas, ou eles eram aliados aos portugueses, ou eles eram escravizados para poder trabalhar aí para eles, né? Então a resposta certa, gente, só faltou a letra B. Apostar na agricultura tropical em grandes propriedades e no domínio da colônia pelo monopólio comercial e pelo povoamento. Eis aí a resposta certa. Letra B, galera. Por que letra B é a resposta certa? Agricultura tropical. É o que a gente falou. O texto está falando de uma produção, né, de produtos exportáveis em grande escala assentados na grande propriedade. Ou seja, você tinha na colônia o regime plantation, onde você tinha uma larga escala, numa grande lavoura, produção em larga escala de um vegetal único, numa grande lavoura, cuja mão de obra era escravocrata. Era escravocrata, isso mesmo. E aí, cara, a colônia, ela tentava dominar essa produção, tanto por meio do monopólio comercial, né? Sou eu quem vou, é a minha colônia que vai produzir, é a minha colônia que vai exportar, e eu, enquanto metrópole, quem vou vender. Quanto também pelo povoamento, né? Aos poucos eu vou criando vilas, eu vou criando cidades, que mais tarde
podem se elevar à condição de capitania. Né? Melhor de tudo, vamos voltar. No começo, primeiro começa como sesmaria. Aí depois pode virar uma vila, pode virar uma cidade, e no final pode se tornar uma capitania. Essa era a lógica de como os portugueses enxergavam um território naquela época, comercialmente falando. Conseguiram entender a resposta certa? Conseguiram entender essa questão? Primeiro a gente leu o enunciado, depois a gente leu o texto, e pelo método da eliminação a gente foi procurando a resposta correta. Qualquer dúvida que vocês tenham, galera, deixe nos comentários as dúvidas que vocês têm, tá? Se vocês gostaram dessa análise, dessa discussão, deixe nos comentários, ative o like, ative o sininho para saber quando tem as notificações, melhor dizendo. Deixe o seu like aí no vídeo. E é isso, espero estar contribuindo aí para você que quer se preparar para o Enem. Beleza? Se puder e quiser, me siga no Instagram. O link para o perfil se encontra na descrição desse vídeo. Beijos no coração e até a próxima. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu!